Muito bem-vindo ao HCM Community. Hoje, com muito prazer, enorme prazer, eu estou recebendo a doutora Jane Matos. Vamos estar conversando sobre o que, coincidentemente, vem muito de encontro do que a gente vai definindo e vai defendendo na comunidade HCM. Então, doutora Jane, muito prazer em receber você aqui com a gente para esse bate-papo. E a gente está falando sobre raciocínio criativo para o diagnóstico. Mas antes, embora muita gente já te conheça, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a doutora Jane Matos. Tudo bem? Prazer enorme mesmo de estar aqui batendo esse papo com você, porque, na verdade, nós só nos conhecemos por alguns poucos anos, né? Não conhecemos de longas datas. Mas, dentro da radiologia, muitos me conhecem. Mas, para os que não me conhecem, eu sou radiologista, sou aposentada da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, ensino atualmente na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, no curso de odontologia. Também estou no curso de especialização de radiologia da ABO. Já fui coordenadora do curso, mas hoje eu passei para outra colega. E atualmente continuo, né, ainda com a clínica de radiologia, né? E que, por causa dessa pandemia, nós estamos parados e, basicamente, recomeçando essa semana. Ô, Jane, eu queria saber uma curiosidade. Como tudo começou? Como que foi o antes de sair o livro? Como que saiu esse livro Raciocínio Criativo para o Diagnóstico? Então, Elza, esse livro foi até muito interessante o começo dele, porque eu tinha vários papéis escritos a respeito de várias coisas sobre diagnóstico e também porque eu tinha feito muitos cursos de gestão e fiz muito treinamento na área de planejamento estratégico. Então, quando eu vi aquilo, foi que eu comecei a fazer a associação de planejamento estratégico com as imagens que eu via para fazer o diagnóstico. E aí me questionava muito, por que eu encontro tratamentos excelentes, outros com boas condições, né, do terreno biológico, os profissionais não conseguem. Aí comecei a fazer várias perguntas para mim mesma, né, para ver o que acontecia naquilo ali. Então, eu me dei conta de que, na odontologia, nós trabalhamos com planejamento, mas trabalhamos com planejamento não na área do diagnóstico, mas na área mais da área social, né? Então, eu pude observar, fazendo esses cursos de planejamento estratégico, de que o momento onde tem o paciente e o profissional é um momento de uma relação que a gente poderia classificar para colocar dentro de um planejamento estratégico. Porque sempre tem uma queixa e sempre tem a procura de um resultado, que é o dia a dia da gente na profissão. E eu me senti intermediária entre esses dois pontos, né? E aí eu pensei, o que eu posso fazer por isso? E, como eu tinha muita coisa escrita, fiz alguns testes dentro do curso de mestrado, mas, infelizmente, alguns não tiveram o alcance do que aquilo poderia ser, né? E aí, depois, eu resolvi aplicar um pouco na graduação. Por surpresa minha, os alunos entenderam e foi assim uma coisa bastante fluente, muito produtiva, mas não podia aprofundar muito por causa do nível de conhecimento. Sim. E aí encontrei um estímulo muito interessante. Na sala de aula, o rapaz que trabalhava com a gente, o funcionário, né, projetando, ele assistia essas aulas desse que eu dava sobre planejamento. Aí um dia ele me levou um vídeo
sobre planejamento estratégico. E eu disse a ele, por que você está me dando de presente esse vídeo? Ele fez, professora, é porque eu faço administração de noite. E falo para o meu professor que nunca vi um planejamento estratégico ligado a diagnóstico. E aquilo me marcou, né? Eu disse, olha, eu vou trabalhar em cima disso. E quando eu me aposentei da UFBA, e estava indo para a casa de meu filho, né? Viajando, e aí o marido virou e disse assim, já que se aposentou, agora faça o que gosta, né? Gosta de estudar, gosta de escrever, gosta de ler, então faça. Aí eu cheguei de viagem, abri o computador, juntei tudo que eu tinha, formatei o livro e comecei a escrever. Mas eu comecei a escrever sem nenhuma pretensão. Se der para publicar, ótimo. Não quero prazo, não quero estresse de data. Se encontrar alguma editora que queira fazer, ótimo. Se não, tudo bem. Até disse, até brincando, não, se não fica aí escrito, faz obras póstumas. E foi passando, né? Até o momento que eu consegui escrever e entrei naquela dinâmica, para não falar luta, de editora, né? E culminou em dezembro, foi no finalzinho de dezembro, a publicação dele, mas não pôde fazer como é que diz, a apresentação física, né? Como eu queria, o presencial, Lançamento. porque foi o lançamento por causa da pandemia, estava marcada para o dia 15 de abril. E aí foi postergando e ainda não fiz, mas espero fazer para poder ver e conhecer e receber os amigos, pelo menos aqui em Salvador, né? E aí surgiu o livro de raciocínio criativo. E o outro ponto importante que eu vi também, além disso, do planejamento estratégico, era o comportamento dos alunos de graduação, já quando eles já estavam nos últimos anos, né? Nos últimos semestres. Muitos chegavam e diziam assim, professor, o que é que eu faço agora na hora que eu for atender meu paciente lá fora? E o estresse muito grande deles com isso, né? Então, eu disse, oh, meu Deus, tem que ter um método para formatar isso, para se sentir seguro. Foi aí que surgiu a metodologia, onde, através das imagens radiográficas, eu passei a ver, né, descrever aquela imagem radiográfica de uma maneira que, inclusive, no livro eu coloco, mapeando como se fosse realmente um mapa, né? E aí eu dividi em subsistemas. Nessa subdivisão, eu encontrei um formato que ficou assim claro para eu fazer o laudo. Eu comecei a fazer o laudo da minha clínica baseado nesses subsistemas, mas como não tinha nada publicado, eu aguentei um pouquinho para não explorar muito, né? E aí surgiu essa metodologia que serve para quem está começando, principalmente, e serve para quem já está no mercado há muito tempo, né? E dentro desse livro, eu inovei, além da metodologia, dos subsistemas, eu inovei colocando a questão do grau de complexidade. Pelas perguntas que eu fazia aos alunos. Colocava imagens assim, você, com o conhecimento que você tem condições de tratar esse paciente com tudo isso que ele tem, o aluno não sabe responder. E quando eu falo aluno, porque a gente ainda está muito ligado com o aluno, muitos profissionais já na linha de frente também, às vezes, não se dá conta de como resolver aquilo. E isso, a cada momento, eu fazia essas perguntas socráticas comigo, né? Para poder tentar desenvolver. E aí eu disse, bom, então está na hora de eu dar de troco, né? Devolver o que aprendi na odontologia, na ciência, e deixar aí para ver se vai ajudar, auxiliar não só o aluno de graduação, de especialização, mas também o profissional que está, né, já na linha de frente por algum tempo. Principalmente porque é um processo, um projeto que não interfere no conteúdo específico de cada especialidade. É o que vem antes, né? É uma diretriz, é um guia.
Perfeito. E aí surgiu o livro. Aí a gente vê, a sequência é essa aqui que a gente vê, correto? Sim, sim. Dentro do livro, como eu falei anteriormente, eu inovei com um grau de complexidade, né? E coloquei esse grau de complexidade dentro de cada subsistema. A outra coisa que eu também inseri foi a questão do risco, que é uma coisa que o odontólogo precisa estar alerta com o conhecimento que ele tem para saber se ele tem condições, habilidade e capacidade para tratar aquele paciente com tudo aquilo que apresenta na imagem, né? E para que ele possa determinar ou pelo menos entender a possibilidade do risco, um risco eminente. E aí utilizei todo o conhecimento que já tem, né, sobre risco, e foi muito interessante, Elza, que me alertou sobre isso, porque o pessoal da cirurgia, eles trabalham o risco, mas não assim em termos do diagnóstico, né? O risco na hora da operacionalidade. E aí foi muito interessante, que me despertou para isso, foi conversando com um piloto da Gol, e ele me falando de que como eles trabalham o risco e como eles trabalham isso num simulador. Aí eu fiquei assim, embevecida com aquilo, fui estudar sobre esse risco nessa área e vi que realmente a gente podia ter até um simulador, né, para que a gente trabalhasse todas essas questões. Então, foi aí que surgiu o planejamento estratégico, que vem no livro, no capítulo posterior ao grau de complexidade e ao risco, para que o aluno, o profissional, entenda como é o processo, porque diagnosticar não é adivinhar, é um processo que você tem que caminhar, né? É um processo. E nesse processo eu dividi em etapas. A princípio pode ser até um pouco complexo, mas no momento que você introjeta aquilo, aquilo se torna fácil de você operacionalizar na hora do atendimento do paciente, logicamente, junto com a imagem radiográfica, né? Sim, essa não Então, pode deixar de ser. e aí, desse planejamento estratégico, e aí surgiu o título Planejamento Bioestratégico, porque está relacionado com está relacionado com a questão desse planejamento relacionado à biologia. Perfeito. Por isso que foi colocado o planejamento bioestratégico. E aí, no livro, eu falo do diagnóstico. Aí surgiu o planejamento bioestratégico geral, que é o que acontece antes, e o planejamento bioestratégico específico, que está aliado, associado a cada especialidade. Se a gente for fazer um parâmetro, por exemplo... Posso ir seguindo? Oi? Posso ir seguindo aí, né? Pode sim. Você quer que eu mate aqui esse? Dentro desse planejamento geral, tem aí a conscientização, né? Planejamento e, inclusive, o planejamento financeiro. Isso aí está ligado em 5 etapas. A etapa profissional, a etapa paciente, a diretriz, que está aí, se você quiser ir mostrando, o tempo e a avaliação, que são 5 etapas do planejamento estratégico. E para cada etapa, a gente dedicou um capítulo. Jane, vamos imaginar que o paciente chega agora no consultório. Como que funciona? Lógico, não com detalhes, que nós estamos no bate-papo, mas assim, como que funciona o fluxo seguindo essa metodologia? Elza, é o seguinte, o planejamento estratégico, as bases fundamentais dele, ele é sempre dividido em etapas.
E eu dividi esse processo antes do diagnóstico, né, propriamente dito, em 5 etapas. Uma etapa relacionada ao profissional, outra ao paciente, outra é a diretriz, o tempo e a avaliação. Nesse planejamento estratégico geral, o profissional ele tem que estar consciente dessas etapas. Por exemplo, o profissional, ele tem que ter um autoconhecimento, ele tem que ter consciência do autoconhecimento dele. Porque o que é que a gente percebe? Todo mundo faz o curso de gestão, de como captar clientes, mas todo mundo considera que todo profissional tem habilidade e capacidade. Será? Então, o que é importante é que o profissional ele saiba, né, ter consciência esse conhecimento dele no que diz respeito à sua capacidade, seja ela científica, isso aí a pessoa tem que dizer, né? Tem que ser a capacidade argumentativa, que eu acho que é um dos pontos fracos na odontologia, né? Porque quando a gente diz que o paciente chega e diz eu só quero fazer isso aqui, o profissional quase que não tem argumento para dizer ao contrário e mostrar como deve ser. Então, esse trabalho de saber argumentar independe do conhecimento científico. O profissional tem que aprender isso, né? Então, esse autoconhecimento envolve, né, estimular, propor alternativas, porque não tem só uma, e saber antecipar o que vai acontecer, que isso já está dentro de um processo de diagnóstico, né? E ter o que a gente chama de despertar, né, para uma empatia com esse paciente. Então, isso é muito importante. Essa primeira fase, que é relacionado ao profissional, é uma autoconsciência, né? Eu, inclusive, coloco no livro que não era motivo de eu estar falando sobre isso no livro, porque tem vários cursos na área de psicologia, de terapia, que ajudam o profissional a ele se descobrir nisso tudo. E agora, eu parto do seguinte princípio: se ele soube escolher a profissão, isso é sinal de que ele já está se autoconhecendo. Agora, ele precisa burilar esse autoconhecimento no momento que ele vai atender esse paciente, para ele ter consciência da sua capacidade, habilidade para tratar aquele paciente. E saindo, né, dessa forma geral do paciente, do profissional, indo para o paciente. O paciente é uma coisa muito interessante, porque ele vem com a queixa principal. A queixa principal, a gente já sabe que não pode perder de vista essa queixa principal. Você tem que resolver esse problema dele, mas você não pode se omitir de não enxergar todo o sistema estomatognático. Se o paciente vai fazer ou não vai fazer o tratamento que precisa, é outro problema a ser discutido, mas o profissional tem que saber avaliar e dizer a esse paciente tudo que ele tem e o que ele necessita fazer. Agora, dentro disso, né, como queixa principal e as suas necessidades, tudo isso já foi aprendido, tudo isso os livros todos têm sobre isso, não vamos discorrer mais, mas tem uma coisa muito interessante que precisa ser muito bem aproveitada. É quando se trabalha com a imagem, principalmente a imagem da radiografia panorâmica, que ela serve de um mapeamento do sistema estomatognático, além de nos dar, né, vários sinais radiográficos do que está acontecendo. Então, ele vai utilizar essa imagem para compartilhar com o diagnóstico, com todos os dados anamnésicos, e ele também vai utilizar essa radiografia para mostrar ao paciente, discutir com o paciente a respeito daquilo que ele está vendo. Então, tudo isso precisa, às vezes, de um treinamento, porque a questão daquela entrevista entre profissional e paciente também precisa ter um treinamento. E muitas vezes a gente não faz isso,
O aluno na graduação, ele já vai, às vezes, de cara atendendo o paciente. Ele não tem muito treinamento de simulação de como ele vai atender esse paciente e quais são as possibilidades de problemas que podem ocorrer nessa relação. Então, ele não tem consciência disso. Às vezes, uma palavra nesse início dessa conversa com o paciente já desiste. Eu vou lhe dizer uma coisa interessante que aconteceu com um paciente. Foi a um profissional dentista e quando entregou o exame, ele pegou o exame de uma radiografia periapical, uma boca completa, e virou de cabeça para baixo, cabeça para cima. Então, na mesma hora, o paciente disse, ele não estava sabendo nem a direção do exame. Como é que vai me tratar? O que é que você diz isso diante de um paciente? Então, são pequenos detalhes que faz sentido, né? Precisa saber um pouquinho da psicologia para poder começar a atender. Então, isso tudo está dentro desse contexto em relação ao paciente. E outra coisa também que já faz parte do nosso dia a dia é que o paciente hoje não é mais um paciente comum, igual ao tempo passado. Ele é um paciente cliente, porque ele está ali cobrando, pagando e lhe dizendo que está pagando pelo resultado, e mais, informado. E quanto a isso, eu passei a chamar de PCI, que é o paciente cliente informado. Então, quando ele já chega cheio de informações. É para ter medo? Não. É para saber lidar com esse paciente. Para isso, o primeiro ponto de conscientização do autoconhecimento é importante. Ninguém vai precisar ficar tremendo as bases, porque o paciente já vem cheio de informação. Mas você precisa ter conhecimento da sua capacidade e habilidade para lidar com esse paciente. É um outro momento, né? Acabou-se o tempo que o paciente vinha cego e se fazia tudo e se aceitava tudo. Não existe mais isso. Cada um vem e questiona mesmo, né? Com certeza. Então, e ele já passou pelo Google, né? Ele já passou pelo Google, hoje ele coloca tudo no Google, ele já chega e muitos já chegam até o que ele quer que faça e o preço que ele já viu que tem. Exatamente. Por isso que é aquela capacidade argumentativa. Para isso, o profissional tem que estar treinado, que ele não é treinado para esse embate, vamos dizer assim, né? E às vezes acontecem situações críticas, né, em relação a isso. Então, com base, admitindo que esse paciente, que ele atenda e que ele tem os exames na mão, que ele já fez a anamnese, ele vai avaliar aquela radiografia para ver se ele pode ou não pode tratar aquele paciente. Eu não estou ainda chegando na questão da especialidade, estou no sentido geral. Então, esse paciente apresenta um grau de complexidade dentro do sistema dental-alveolar, em que ele pode, que faz parte da especialidade dele, ele pode tratar. Mas, de repente, esse paciente apresenta uma alteração, uma lesão, né, da estrutura óssea, que ele não vai realizar. Ele vai ter que encaminhar para um que faça cirurgia. Então, ele tem que aprender a encaminhar, ele tem que aprender a fazer relatório, a acabar com esse comportamento de enviar o paciente pela boca, né? Na boca, dizendo, vá ali com o doutor fulano de tal, eu ligo para ele, eu falo para ele. Tem que ter um relatório, existe um relatório onde você pode fazer para ele padronizado, inclusive tem no livro sobre isso, e que encaminha elegantemente esse paciente. Uma vez direcionado a um outro colega para realizar um outro procedimento, tem duas coisas que podem acontecer. Ou esse paciente vai para esse colega, porque o que ele precisa, o de origem não vai fazer realmente, ou ele vai realizar e vai retornar. Então, para isso, tem que ter uma habilidade, né, para se saber encaminhar e retornar. Então, tudo isso é um aprendizado, não resta dúvida. Então, no momento que você sabe fazer essa diretriz, acontece um ponto importante. Ela também está relacionada lá com o autoconhecimento do profissional. Porque é nesse momento que ele vê o que tem,
que ele vai estar na consciência dele e dizer: eu sou capaz de tratar esse paciente ou não. Porque a gente sabe que muitas vezes o profissional faz, não é tão habilidoso e os resultados não são satisfatórios. A gente sabe disso. Então, por isso, entender o grau de complexidade que existe num sistema estomatognático se torna importante. Então, esse encaminhamento, né, tem uma série de instruções, que eu não vou detalhar agora, mas existe depois disso, né, numa sequência aqui, mas na verdade isso está interativo, é a questão do tempo. O tempo é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, que bate de frente, principalmente na área de saúde. Não digo só para os dentistas, mas para os médicos também. Marca 2, só atende 4. Não tem nenhuma sinalização de que o porquê nem o como. A gente sabe que isso acontece demais, né? Sim. Então, o tempo está relacionado com o tempo de espera de atendimento, o tempo do tratamento, que é outra problemática. O paciente hoje ele tem necessidade de saber que o que ele tem é possível ele fazer isso iniciando, né, o meio e o fim. Sim. Tem que ter o início, o meio e o fim. A gente vê muito esse problema na ortodontia. Aí entra um outro fator. Mas o paciente às vezes não colabora. Eu compreendo que às vezes não colabora, mas muita falta de colaboração do paciente, às vezes, também está pela falta de argumentação, de condução, né? Não vamos colocar somente a forma em cima do profissional. O paciente também, às vezes, ele tem a questão de não cumprir, né, as normas estabelecidas para o tratamento. Isso acontece demais. Mas essa questão do tempo, ela se torna assim importante pelo ponto de vista até do que a gente viu lá em cima na questão financeira. Porque quando você faz um levantamento desse paciente, já sabe o que é que vai ser feito de um tratamento, associado a isso, você tem que fazer um outro planejamento, que não é esse aí, que é o planejamento financeiro baseado no resultado que você encontrou e que você planejou fazer o tratamento. Então, esse planejamento financeiro, eles têm que estar relacionado com o tempo. Por quê? Para que não haja intercorrência no meio do tratamento e o profissional ter que dizer ao paciente: porque aconteceu isso, agora é mais tanto. Você tem que saber calcular tudo isso para não acontecer esse problema. Falando disso, aconteceu com um de implante que fez umas radiografias conosco e estava chateado, porque um dos implantes não estava bem, e o profissional disse que não estava, mas que estava, era aquela discussão. Mas no final, ele teria que tirar e refazer. Aí o profissional disse: mas vai custar mais tanto. Pronto, aí foi o motivo da confusão. Ora, se tivesse feito um levantamento, uma avaliação das possibilidades de risco, possibilidade de perda, já se calcularia tempo e o financeiro. E na hora que acontecesse, tratava o paciente sem onerar tanto o paciente. Mas é muito interessante também a gente prestar atenção a isso quando a gente, saindo da odontologia, eu gosto muito dos exemplos fora da odontologia, que a gente até compreende mais. É a mesma coisa você precisar pintar uma casa e o pintor, o profissional chegar e preciso de tantas latas de tinta e preciso de tal tempo, em 3 dias eu faço. Aí você compra as latas de tinta, as 3 latas de tinta, ele diz que faz em 2 dias, 2 dias ele não acaba, e em 2 dias ele diz que precisa de mais 2 latas de tinta. Como é que fica esse emocional? Chateado. Agora transfira isso para a odontologia, fiz o tratamento, paguei tudo, mas agora aconteceu isso, é mais tanto.
Não, e a Então, credibilidade também por conta da questão do planejamento. Pois, como que ele não soube planejar isso? Como que isso não estava? Intercorrência é uma coisa, mas ela tem que estar prevista. Como você falou, a questão do risco. Tem que estar previsto naquele planejamento, que pode ter o risco isso, de acontecer, e aí o que vai ser feito? exatamente. Então, todo esse cuidado, né, não quer dizer que não aconteçam as coisas, óbvio, né? Mas se a gente tem um planejamento articulado, né, com metodologia e a gente incorpora isso, fica mais difícil acontecer determinadas situações, né? Então, o tempo é muito importante. E, no final, a questão da avaliação. Então, a avaliação está na questão do acompanhamento daquele paciente durante o tratamento e pós-tratamento. Então, o pós-tratamento, mesmo que a gente saiba que dentro da odontologia um pós-tratamento não tenha umas sequelas tão, vamos dizer assim, de risco, né? Que precise estar monitorando tanto o paciente, mas a gente sabe que tem aqueles pacientes que têm problemas sistêmicos e que precisam estar sendo monitorados. Então, da mesma forma que a gente vai no médico e que o médico diz você está com problema cardíaco e que faz um procedimento e que depois ele fica acompanhando, mesmo já estando bom, a gente também, na odontologia, fazendo qualquer tipo de tratamento, tem que dar uma conotação de importância na avaliação. E aí você tem o paciente sendo fiel a você, porque ele está percebendo que você está cuidando dele, né? Não é simplesmente fazer o tratamento endodôntico, saiu excelente na radiografia, foi embora, nunca mais viu, nunca mais soube sobre aquele paciente, Tem né? o Então, controle, são né? situações e situações, hein? Tem o controle que tem que ser Tem o feito. controle. Então, a avaliação, ela é importante e ela vai também, como está aí, né? Estabelece um sistema de comunicação durante o pós-tratamento. Então, hoje, com aplicativos, com várias formas de tecnologia, pode-se manter um pós-tratamento com melhor monitoração do que a gente fazia no passado, né? De ficar lembrando o paciente somente na hora do dia do aniversário, porque a gente já estava sem cliente, não era assim? Então, não pode se pensar dessa forma mais, né? Então, você tem que monitorar o paciente pela saúde dele e não porque você está com baixa de cliente no seu consultório, né? Então, se você vai por esse caminho, eu percebo, né, e vejo que a gente consegue diminuir mais a questão dessa relação profissional e paciente ser menos conflitante e menos, vamos dizer assim, amedrontadora, principalmente para aqueles que saem da faculdade, né? Que para começar, eles começam um pouquinho apreensivos, né? Sim. Então, esse é o planejamento geral. Então, no momento que o profissional percebe que ele tem várias situações para ser trabalhada, ou seja, na área clínica, na área da periodontia, na área de prótese, aí é que entra exatamente o planejamento específico, que é o de cada especialidade, né? Isso aí é um apanhado geral para que o profissional se treine para atender os primeiros momentos dessa relação paciente-profissional. E pode passar o outro, Elza? O estratégico, você quer o específico agora? O específico. Então, depois do geral, no Peraí, momento que entra... pode ir falando que eu já vou chamar aqui. Aqui a gente trabalha, né? Você já viu, né? Aí tem No o específico. momento, no momento que você, como profissional, você está direcionando para um colega, para uma determinada especialidade, claro que esse colega, em cada especialidade, ele tem um planejamento
específico. Então, eu não entrei nesse mérito do planejamento, de como fazer as restaurações de um paciente, se vai fazer uma, duas, várias, enfim, do planejamento da periodontia, do planejamento da ortodontia, tudo isso são planejamentos específicos. Então, no planejamento geral, significa quase que na posição do dentista clínico, para poder saber encaminhar. Então, ele precisa agora, no específico, receber esse paciente, se foi enviado de outro colega, ou mesmo se o paciente, já que é um PCI, né, informado, é o paciente que já sabe que tem problema periodontal, que tem que saber quem é que faz restauração, tem que saber quem é que faz cirurgia, ele é que determina. Então, esse processo todo do planejamento geral estava perdido na mão de cada um de nós para poder saber qual era a especialidade que vai. Então, com o planejamento específico, esse paciente é encaminhado e ele vai ter também 5 etapas dentro do procedimento dele. E não entrei no mérito da questão dos procedimentos. Então, ele pode já receber esse paciente com um diagnóstico, por exemplo, aquele que vai ser encaminhado para o endodontista, porque aquela unidade precisa de um tratamento endodôntico, né? Então, já vai para o especialista, ele lá sabe fazer o planejamento daquele tratamento. Eu não entrei no mérito. E as atividades, ele também tem as diretrizes dele, né? Porque pode haver uma, vamos dizer assim, correlação com outra profissão, com outra especialidade. Ou mesmo outra profissão, quando se trata de articulação temporomandibular, né? Sim. Então, ele pode ter outras diretrizes também, para levar para outras especialidades. E o levantamento para isso é o mesmo, se ele tem que ter um relatório indicando que ele vai para um e que vai para outro, né? A mesma coisa, o controle dentro do específico, que precisa ser monitorado. A previsão do tempo, que também deve estar calculado dentro do planejamento geral. Então, se eu atendo um paciente, faço o planejamento geral dele, eu faço tudo, o que ele precisa eu posso fazer, menos uma endodontia do primeiro molar superior direito. Aí ele vai para o especialista, faz e retorna, né? Ele faz e retorna. Então, aí eu tenho que fazer no meu planejamento geral e calcular esse tempo que ele vai e que ele volta, que pode ser depois ou pode ser concomitante com o tratamento, né? Então, tudo isso, no planejamento específico, há uma outra coisa assim que chama atenção, que quando a gente vê nos ambulatórios da escola, ou mesmo nos especialistas, assim, eu vou fazer o plano de tratamento. Então, no momento que você está no específico e diz que no primeiro dia você vai fazer uma higienização, no segundo você vai fazer a abertura do canal daquele dente, e cada dia uma etapa, aí se chama plano de tratamento e não planejamento. O planejamento é antes. E a gente não, a gente tem o costume de chamar o planejamento de plano. O plano, desculpe. Na verdade, você faz o planejamento, em cima daquele planejamento, você faz o plano de tratamento. Exatamente, exatamente. A ideia é essa. Então, foi assim que surgiu esse livro, né? Os exemplos no livro não estão relacionados com o sistema sistema dental-alveolar, porque eu parti do princípio que a maioria das doenças, né, que acomete esse sistema já são sobejamente conhecidas e os tratamentos também. Sim. E como o problema da TM é um problema que ainda fica muitas vezes obscuro dentro de um tratamento, eu fiz questão de inserir alguns casos usando instrumentos do planejamento estratégico, que foi a análise de SWOT, e com casos específicos relacionados com a articulação temporomandibular.
Quer dizer, não quis fazer, não que não possa, pode, lógico, mas não quis fazer porque os exemplos seriam muito simples. Então, eu quis fazer exatamente com a questão da articulação temporomandibular, porque é uma área que a gente tem vivência aqui, né, com o Marcelo Matos, que inclusive é meu coautor e filho, e que temos muitos exemplos de casos clínicos com isso, né, e que precisavam ser mostrados. Então, isso aí se torna, vamos dizer, a questão do livro, no sentido dos exemplos, foi exatamente para mostrar esse lado da articulação temporomandibular que fica como se fosse uma nuvem, se a gente entender o que é que pode acontecer. E uma coisa que também eu fiz questão de que ficasse muito bem claro, para cada subsistema, seja ele o dental-alveolar, o ósseo ou o articular, existe instrumentos de diagnóstico específico para cada área. Então, não adianta a gente querer misturar as coisas, né? Então, todos esses pacientes com problemas, vamos dizer assim, complexos, que envolve com um grau de complexidade grande, que envolve dental-alveolar, ósseo e ATM, não é um paciente simples. E se ele tem problema sistêmico, passa a ser um paciente de risco. Uhum. Então, foi essa conotação que eu quis, vamos dizer assim, dar, né, nessa leitura, desse livro, como um raciocínio criativo. Ou seja, colocar o profissional para pensar antes de agir. O que a gente sente, o que a gente bate na tecla, que é realmente a questão de você olhar o paciente como um todo, que não é uma boca que está entrando no seu consultório, é uma pessoa que tem uma boca, que tem uns problemas sistêmicos, que tem problemas emocionais e tem problemas no complexo estomatológico para a gente avaliar e cuidar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, a gente começar a ver uma questão mais ampla do que muito específica, como a gente vinha trabalhando. Eu, particularmente, Jane, vou falar que eu adorei ler o livro, né? A hora que nós conversamos, que você comentou que ia ter o livro, eu, enquanto conversava com você, eu já fui na outra tela minha ali, já fui lá e pimba, já comprei o livro e li, por isso que eu achei super interessante tá falando sobre ele, porque é uma coisa que, assim, é diferente do que a gente vê, mas ele é muito rico em informações e fazer a gente sair fora da caixa. Vamos começar a pensar e trabalhar diferente. Então, assim, eu fiquei assim encantada. Trouxe aqui para o pessoal, realmente, quem quiser aprofundar mais, eu acho que vale a pena. Isso daqui é só uma pincelada hoje em tudo que tem de detalhes no livro. Eu achei assim fantástico. Mas não só por detalhes que tem no livro. É essa estratégia, esse raciocínio, essa metodologia é que eu achei super interessante e importante a gente manter e começar a praticar ela no dia a dia. Pois é, eu quero dizer para você o seguinte, que com esse lançamento, que ainda nem foi um lançamento mesmo, né, desse livro, praticamente, por sorte, eu não vou dizer sorte, mas agradeço, né, até o universo ter conspirado e ter chegado esse conhecimento a uma empresa em que está trabalhando o conteúdo desse livro e produzindo o simulador daquele exemplo que eu lhe dei. Uhum. E esse simulador, ele leva uma importância muito grande no aprendizado do radiologista, ou mesmo para a graduação, na questão de saber enxergar, saber ver, né, a imagem e ver o que é que ele consegue perceber.
e o sistema vai ser capaz de fazer é capaz de fazer uma análise de conformidade entre o que ele vê e o que é o real, para que ele tenha um aprendizado interativo. Eu fiquei muito feliz com isso, me dei assim, fiquei assim um pouco assim até assustada, porque jamais eu tinha feito o livro pensando num sistema de tecnologia onde pudesse colocar essa situação. E isso está acontecendo e talvez brevemente a gente saia com alguns, vamos dizer assim, não vou falar curso, porque a palavra curso já está tão desgastada, nem com a Liv, né? Mas um formato diferente de ensino-aprendizagem na área de radiologia. Né? Então, eu fiquei assim, muito feliz. E estou também muito feliz de ter sido convidada por você. Como eu falei no início, eu vim conhecer você, acho que nos 2 últimos encontros da Abro, né? Ou 3 últimos encontros da Abro, mais ou menos, e vi que nós temos muitas coisas em comum, né? De pensamento, de maneira de agir, de pensar, algumas coisas em comum. Isso me deixou muito contente, muito feliz quando eu vi você colocando no Instagram, lendo o livro, e foi assim de... Então, a questão da felicidade foi tão grande, porque para você que já leu o livro, você já imaginou aquela fala minha no início, onde eu falo do eu já vali. Né? Porque quando a gente chega basicamente no final de carreira, a gente não quer fazer mais nada. E eu resolvi enfrentar isso aí. Então, eu espero que ele seja um livro que leve algumas informações e que seja bastante útil para quem está começando ou para quem já está, né, na carreira ou mesmo há algum tempo. Porque a pior coisa é quando a gente já está na carreira há muito tempo, que a gente pensa que sabe tudo. Graças a Deus, eu sempre penso que não sei nada. Mas quanto mais a gente estuda, né, mais eu falo, meu Deus, isso eu não sei. Então, Exatamente. Essa curiosidade eterna, essa sede eterna no aprender, isso a gente não pode perder. Não pode perder. E temos que estimular os alunos, porque o que a gente está vendo atualmente é uma preguiça mental. Total. Exatamente. O pessoal quer tudo pronto, né? Pronto. E é exatamente isso que eu não queria. Eu queria fazer um raciocínio. Por isso, o raciocínio criativo. Ô, Jane, eu vou agradecer demais. Nossa, amei. Eu acho que se eu pudesse, a gente ainda ficava assim umas 3 horas conversando, mas depois o pessoal vai ficar cansado, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer um segundo, a gente aprofundando um pouquinho mais, inclusive com o seu filho, para a gente até discutir em cima disso a questão de ATM, que é outro buraco negro que a gente tem, né? Que a gente vê a hora que faz o laudo e todo mundo tem medo a hora que fala que é ATM. Enfim, eu acho, até coloquei aqui, nem tinha falado nada com você, eu coloquei aqui o livro justamente porque a intenção nossa, e toda vez que eu trago um conteúdo novo, é o despertar para o conhecimento. Quando a gente conhece ou pensa que conhece alguma coisa, a gente tem que compartilhar. O conhecimento não pode ficar parado, ele tem que andar. Quanto mais pessoas, cada vez que vê uma coisinha, aprende uma coisa, eu já estou feliz. Então, como eu cada dia aprendo uma, hoje eu aprendi de novo, então é esse o intuito e é essa a intenção da HCM Community, é estar fazendo isso. E já fica aqui que quando lançar esse produto, você volta aqui de novo e nós vamos estar colocando isso, porque a intenção, como isso fica na internet, a qualquer tempo, qualquer pessoa, qualquer dentista que queira aprender, queira aprofundar, ouvir alguma coisa diferente, o canal está aí para isso. Então, te agradecer de coração a sua disponibilidade de vir aqui e estar conversando aqui com a gente. E logo, logo nós vamos estar juntos
quando for o lançamento, se Deus quiser, quem sabe eu vou lá em Salvador para te dar um abraço pessoalmente. Ok, Elza, eu também agradeço muito, estou muito feliz com a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E estou à disposição. Muito obrigada. Um beijo enorme. E aqui a HCM se despede. Eu vou estar deixando no link depois desse bate-papo. Vocês vão ter lá no YouTube. Eu vou pegar com a Jane e vou colocar o contato dela também para quem quiser entrar em contato. Um abraço, até a próxima.